A Wine with Spirit nasceu em Portugal com a ambição de conquistar o mundo. Hoje está presente em vários países, em 4 continentes, e tem angariado prêmios dos mais diversos pela qualidade do produto. Aqui comigo, João Pedro Montes, CEO da empresa, que veio ao Canadá para divulgar a marca. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Muito obrigado pela presença aqui no Obrigado Jornal pelo convite. Então, conta pra gente inicialmente um pouco da história deste vinho. Como foi que nasceu? Muito bom. Bom, para dizer, antes de mais nada, o seguinte, apesar da minha família estar relacionada com o mundo do vinho há mais de 100 anos, eu só peguei neste projeto com este novo conceito há cerca de 6 anos. Eu sou de gestão, de estratégias de empresas, vivi grande parte da minha vida profissional nos Estados Unidos, desde a indústria petrolífera, a indústria farmacêutica, fiz o meu MBA no estado de Virginia, em Darden Business School, fiz também um TAP em Harvard, e como vê, até esse momento a minha ligação era dizer gostei do vinho, não gostei do vinho, dar os parabéns ao meu avô, mas não havia uma relação executiva com o vinho. No entanto, havia uma enorme paixão. Aliás, a parte da minha tese final no MBA foi como transformar um setor primário, o setor do vinho, que eu achava muito tradicionalista, muito conservador e com necessidade de mudança. E basicamente aquilo que me fazia um pouco de confusão na indústria do vinho era que não havia uma centralização no consumidor. Ou seja, há um certo autismo que se fala de produtor para produtor, que se fala de enólogo para enólogo, mas deixando fora desse diálogo o consumidor que não entende bem essa linguagem. É verdade. E então, como tudo na vida, há um momento importante para nós tomarmos a decisão de avançarmos para um projeto. E eu, nessa altura, recebi um telefonema de uns colegas meus americanos do MBA que me ligaram: João, precisava aí de vinho da velha Europa. O que é isso? São vocês aí para baixo? Então, bom, tá bom, mas amanhã falo com a família, eu falo com alguns dos meus amigos e colocamos aí os contentores de vinho que você quiser. Não. Estou cansado de quintas e de herdades e de chateaus e de fincas. Bom, falou. Eu percebi claramente que havia uma oportunidade e muito em linha com aquilo que eu acreditava nesse sentido, antes de avançar, contratámos a Universidade de Vlerick, em Leuven, na Bélgica, que tem um excelente departamento de análise de tendências de consumo, e a Couture, que é uma empresa francesa e portuguesa, especializada em etnografia, para analisar o mercado. E fizemos a análise de 2 mercados emergentes no vinho, que foram Brasil e Polónia, e 2 mercados maduros no vinho, que foram França e Portugal. Por razões óbvias, nível de cultura, de vinho, quantidades consumidas, tradição, etc. Bom, e o que foi interessante foi que houve 3 grandes conclusões de muito estudo, muita análise durante 8 meses, que, curiosamente, transversais aos países emergentes no vinho e aos países maduros no vinho, e essas 3 grandes conclusões foram a base do aparecimento e da construção da Wine with Spirit, tal como a conhecemos. Em primeiro lugar, a primeira conclusão era que mais de 90% dos consumidores, quando tomam a decisão de comprar vinho, não o fazem em função de uma tecnicidade. Ou seja, não quer dizer que eu não saiba apreciar, não quer dizer que eu não saiba distinguir qualidade num produto, simplesmente se foi envelhecido em carvalho francês ou americano, ou se vem do terroir A ou B, não era importante para a maioria do consumidor. Em segundo lugar, a segunda grande conclusão era que diferentes regiões do mundo tinham diferentes necessidades quanto ao blend em si, quanto ao líquido em si. Se vamos, por exemplo, para a Polónia ou para a Rússia, a Polónia, por exemplo, que é um dos nossos maiores mercados da Wine with Spirit, temos de ter um blend um pouco menos seco e um pouco mais alcoólico, pois os polacos estão habituados aos vodkas, transições dos açúcares, e beber uma coisa muito seca, como nós gostamos no sul da Europa, até o podem fazer por moda e por simpatia, mas nunca vai ser um comportamento repetitivo. Se vamos, por exemplo, para a América Latina, Brasil, que é um mercado importante para nós, a simplicidade do blend é fundamental. Se vamos para a Ásia, em que a cor é fundamental em qualquer produto, é fundamental nós trabalharmos a cor do próprio líquido do vinho que estamos a olhar para lá. Portanto, há aqui uma série de condições que influenciam o consumidor. Finalmente, a terceira conclusão, e provavelmente a mais importante para o aparecimento da Wine Spirit, era que mais de 90% das pessoas, quando têm o impulso de beber vinho, o fazem em função de um momento ou de uma emoção. Eu costumo brincar, dizer que ninguém acorda de manhã a dizer: hoje vou beber uma coisa envelhecida em carvalho com grande tanino. Não,
Hoje vou jantar com uma mulher bonita, o que é que eu vou beber? Vou fazer um churrasco lá em casa, o que é que eu vou beber? Tenho os amigos a vir lá a casa a ver o futebol e picar uns queijos e uns presuntos e tal, o que é que eu bebo? Ou vou fazer uma mariscada, vou comer um peixe grelhado, o que é que eu bebo? Ou simplesmente é sexta-feira, o meu chefe é um chato, quero beber copos, quero ir divertir-me, o que é que eu bebo? E o que acontece é que quando o consumidor chega a uma qualquer prateleira, a um qualquer retail, fica perdido com milhares de rótulos que falam com ele numa linguagem extremamente técnica que ele não entende. E depois entra aqui aquele jogo do faz de conta que entende, mas não entende. Eu costumo brincar a dizer que em Portugal há 10 milhões de enólogos e 10 milhões de treinadores de futebol, não é? De bola e de vinho todo mundo percebe. É verdade. Mas na realidade não é bem assim. E o que acontece é que nós queríamos exatamente entrar nesta indústria sendo um pouco a ligação entre as necessidades do consumidor, os momentos de consumo, as suas emoções e o vinho, em que dentro da garrafa... Algo menos técnico, mais voltado para os momentos questões de de consumo. gostos também. Exatamente. Do consumidor. Claro, em que tínhamos que tirar... Portanto, dentro da garrafa tinha que estar inquestionavelmente um vinho à prova de bala do ponto de vista qualitativo, e daí tantos dos prémios que ganhámos à volta do mundo, mas essencialmente nós tínhamos que fazer duas coisas, que era preparar o blend, preparar portanto, o vinho, para o momento que você vai ter, porque nós não bebemos vinho só, nós estamos a ter experiências com os nossos amigos, com as nossas famílias. E por isso, muitas vezes, nós estragamos um vinho, não porque o vinho não seja bom, mas porque o tomamos fora do momento de consumo. Ok? Se eu, por exemplo, for consigo sair a uma discoteca ou um bar e me servirem um pet russo, eu ao fim do segundo copo, se calhar vou dizer que estou um pouco mal disposto, um pouco pesado, e no entanto é um extraordinário vinho, simplesmente não é um vinho adequado àquele momento. E eu vou culpar o vinho que não tem culpa nenhuma. Daí que então nasceu, em primeiro lugar, a reversão do modelo produtivo, ou seja, nós não produzimos o vinho das vinhas para o mercado, nós trabalhamos do mercado para as vinhas. Ou seja, é o caminho inverso. É o caminho inverso. E essa reversão do modelo produtivo foi extremamente inovador, foi isso que nos fez ser considerada a vinícola mais inovadora do mundo na Alemanha, no Wine Innovation Business Forum, que é exatamente isto, que é, nós primeiro identificamos momentos de consumo, passamos este briefing ao nosso enólogo, o Sr. Engenheiro Pedro Sereno, que aliás foi já enólogo do ano em Portugal 2 vezes, e é provavelmente o enólogo português com menos de 40 anos mais medalhado em Portugal, e ele com isso vai preparar o blend para aquela situação. Por exemplo, nós temos uma linha que nós chamamos... Sim, vamos destacar quais são os tipos de produtos Exatamente. Que hoje são produzidos. Exatamente. Nós temos duas grandes linhas. A linha que nós chamamos Momentos, e que chamamos o Food and Friends, onde nós temos, por exemplo, um Bread and Cheese, um Seafood and Company, um Meat and Meat, um Feijoada e Companhia, em que, do ponto de vista comunicacional, isto pode parecer óbvio, não é? Eu estou a dizer, se vai comer hoje um peixe, vai fazer uma mariscada, então tem aqui um Seafood and Company, que neste caso é um vinho verde. E qual deles que é, por exemplo? Que é este aqui, e que basicamente é um vinho verde, da região do vinho verde, obviamente, e que basicamente fizemos com, por exemplo, Loureiro, Trajadura e Arinto. Mas onde é que está aqui o ponto principal? Está em 3 ou 4 coisas muito importantes. Bom, não só trabalhámos com algumas das melhores uvas locais e que são propícias ao desenvolvimento de um vinho verde, mas o mais importante foi que o engenheiro Pedro Sereno teve o cuidado de desenhar este vinho, arquitetar este vinho, para que ele proporcionasse uma boa experiência quando eu estou a fazer uma mariscada, quando eu estou a fazer um bom peixe. Por exemplo, nós lançámos este vinho no Japão, foi um grande sucesso, porque eles usam comem muito peixe. Comem muito peixe, muito sushi, por aí fora, e nesse sentido foi um enorme sucesso. Mas o que foi importante aqui foram duas coisas, é que nós não vamos aborrecer nem chatear o consumidor com linguagem técnica. Há 2 elementos muito importantes. A marca, e a marca é fundamental, é uma coisa que eu era muito criticado no início deste projeto em Portugal, e hoje em dia somos apontados como visionários. Só depois de ganhar muitos prémios fora de Portugal é que começámos a ter algum reconhecimento em Portugal, mas basicamente é fundamental o seguinte: uma marca forte, a origem, porque nós somos portugueses, e a origem também regional, dependendo de onde nós estamos a fazer o produto, é fundamental, mas depois falamos dos momentos de consumo. O que é aqui fundamental também realçar? É que em Portugal trabalhava-se pouco a marca. E eu muitas vezes digo às pessoas que, e é uma das principais coisas que eu falo nas minhas conferências, quando me pedem, é que a indústria, de um modo geral, não liga à marca. E isto é um ponto fundamental para os consumidores. Vamos imaginar que nós os dois somos japoneses.
e temos agora um jantar ótimo, comemos um sushi maravilhoso e chegamos ao fim da nossa refeição e perguntamos ao empregado que nos está a dizer: senhor, desculpe, o que é que eu estou a ver que eu gostei muito deste vinho e gostava de comprar lá para casa? Ele vai dizer, faz de conta, herdade da Malhadinha Superior. Morreu ali o projeto, porque não há japonês, não há russo que consiga repetir aquilo. O que significa que naquele momento o vinho virou uma commodity, virou uma coisa sem diferenciação. O que significa que na próxima semana, se eu for jantar com outra pessoa ou com um grupo de amigos e quiser pedir aquele mesmo vinho, não vou conseguir. Portanto, morreu a experiência ali. Portanto, há que trabalhar dois elementos essenciais. O lado sensorial, quando eu ponho à boca, gostei, tive uma boa experiência, adorei, mas depois vou ter que me lembrar daquela marca, daquele produto, para poder repetir a compra. Isso acontece o mesmo, por exemplo, com o Feijoada e Companhia, que foi um enorme sucesso nos Estados Unidos, no Brasil, obviamente, foi um dos países onde nós lançámos inicialmente, e que, curiosamente, é um grande sucesso no Japão, até porque a maior comunidade de brasileiros fora do Brasil é no Japão, a maior comunidade de japoneses fora do Japão é no Brasil. O Bread and Cheese, que foi um vinho desenhado para quando fazemos picadas com os nossos amigos, estar a comer uns queijinhos, ou estamos lá em casa a ver o futebol e estamos a picar uns queijos, uns presuntos, uns chouriços, e basicamente foi um vinho que fizemos com Syrah, com Touriga Nacional e com Castelão, e basicamente segue a mesma lógica. Uma marca que é útil, que me ajuda a escolher, ou seja, ok, eu entrei na loja, é isto que eu vou fazer lá em casa, ok, está o vinho certo para mim. Ou seja, os vinhos são totalmente diferentes, porque se eu vou, por exemplo, para o Meat and Meat, que foi um vinho desenhado para carne, meat, encontro com os seus amigos e depois come carne, vamos usar aragonês, trincadeira e castelão. Porquê? Porque é que são uvas diferentes? Porque é que o processo produtivo e as próprias uvas que utilizamos aqui são diferentes? Porque quando nós estamos a comer um bife, por exemplo, a nossa língua vai ficar com gordura, é necessário ter um vinho que nos ajude a limpar, que nos ajude a acompanhar e a tirar o melhor partido da carne. Portanto, eu não vou comer um queijo fresco, vá lá, com um vinho fortíssimo como o Feijoada ou como o amido, porque vai, entre aspas, matar o queijo. Da mesma forma que se eu for comer uma feijoada ou um bom vinho com um vinho que não está estruturado para isso, vai perder o vinho e vai perder a carne. Portanto, é esta lógica que nós pusemos. Depois lançámos aqui uma linha mais emocional, onde está o nosso número 1 do mundo, que é o Bastardo. Eu costumo brincar um pouco que... E por que este nome? Bom, exatamente. Para início de conversa. Exato. Antes de mais nada, eu diria que é quase um ícone da empresa, porque nós consideramos que nós próprios somos um filho legítimo desta indústria. Somos o filho bastardo da indústria do vinho. E por isso nada mais do que ter um vinho com o nosso próprio... Uma escolha adequada, então. Porque não tem nada a ver com a casta bastardo. Tem a ver essencialmente com uma coisa. Este é um vinho, claramente, que foi desenhado... para um momento mais divertido, quando nós estamos num happy hour com os amigos, em que não estamos preocupados se vamos comer ou não vamos comer, em que podemos beber 3, 4 ou 5 copos sem ficar com aquela sensação de estar meio cheio ou meio afetado. E basicamente a ideia aqui foi um vinho, nós apostamos muito numa coisa que é o enotainment, que é eno de vinho e entertainment, é divirta-se com o vinho, enotainment. E este é um vinho para isso, em que eu posso escrever o nome, temos tido coisas muito divertidas, as pessoas escreverem o nome do ex-namorado, do ex-marido, do chefe, brincadeiras da vida dela, que escrevem na garrafa, porque aqui tem um espaço para nós escrevermos. Todas as garrafas têm um QR Code e quando nós apontamos para aqui o nosso telefone, nós vemos vídeos que são gerados pelos próprios consumidores em todo o mundo, porque estão a sair com os amigos, porque se estão a divertir e partilham uns com os outros. Este é um vinho, por exemplo, que nós fizemos com Touriga Nacional, uma das principais castas portuguesas, Syrah e Aragonês, mas essencialmente o que o engenheiro Pedro Sereno procurou ao desenhar este vinho era que fosse um vinho que eu pudesse estar divertido, sem estar preocupado se vou estar a comer ou não, e que, mesmo que faça um pequeno finger food, alguma picada, acompanha perfeitamente. Mas é um vinho divertido, é um vinho em que a maioria das pessoas gosta muito de beber este vinho. Curiosamente, nós lançámos recentemente, nós temos mais de 2 milhões de visualizações das nossas redes sociais e de toda esta partilha de conteúdos pelos nossos fãs e pelos nossos seguidores da marca. Mas lançámos recentemente um jogo, um gaming, que está disponível na App Store e na Google Play, que é The Bastard Game, The Story of a Bastard, em que basicamente me permite eu tentar convidar alguém para jantar comigo ou para beber um copo de vinho comigo, e em que eu vou ter que saber mais coisas sobre a outra pessoa. E se eu conseguir que essa outra pessoa
venha beber um copo de vinho comigo, então essa pessoa, se for a um restaurante que tenha os nossos vinhos, nós vamos oferecer lá um copo de vinho a essas duas pessoas porque encontraram-se. Portanto, é uma forma divertida de promover. Depois lançámos também, dentro desta linha mais emocional, um vinho que é um dos maiores sucessos também nos Estados Unidos e no Reino Unido, que é o Dine With Me Tonight. Um vinho que, neste caso, para terem uma ideia, tecnicamente feito com aragonês, trincadeira e cabernet, mas essencialmente o que nós procurámos aqui foi um vinho em que nós sabemos que vamos ter uma refeição, Dine With Me, mas eu não sei o que é que as pessoas vão comer. Então procurámos ter um vinho extremamente transversal que pudesse aguentar essa refeição. Que combina com qualquer prato. Com a grande maioria dos pratos. Nós também temos um branco, que eu diria que esse branco está mais direcionado para um jantar de peixe, e o tinto mais direcionado para carnes, para pratos de carne ou para um bacalhau. Normalmente nós costumamos comer o bacalhau mais com vinho tinto. Mas, essencialmente, há um tema divertido em que eu posso convidar alguém para jantar comigo e escrever aqui. Quando nós apontamos o telefone para o QR Code desta garrafa, nós vamos ver vídeos partilhados pelas pessoas sobre o restaurante mais divertido onde já foram, experiências que tiveram, o meu melhor date, o meu pior date, coisas do género. Temos tido coisas divertidas, desde pedidos de casamento, empresas que convidam os seus colaboradores e clientes para um jantar usando a garrafa como um convite. Portanto, tem sido um lado bem divertido. E depois, dentro dessa linha, temos o nosso o espumante, o Basta, da linha do Bastardo. É um espumante bruto e rosé. Foi lançado inicialmente no Japão, hoje em dia está em mais de 20 países. Mas claramente é um vinho divertido, em que nós dizemos, basta, eu já trabalhei muito, hoje vou sair, vou beber um copo, ou basta de não tomar uma decisão de criar o meu próprio negócio quando eu tanto quero, ou basta de estar triste, ou seja, a ideia é um vinho mais também de celebração. Ele é bruto, mas é um vinho muito fácil de beber, com dupla fermentação, com método clássico, e por isso eu até costumo dizer que é um vinho muito perigoso, no sentido em que nós quase conseguimos beber uma garrafa sozinhos e, no entanto, não deixa de ser um vinho alcoólico. Ok, agora como é que é o processo de produção destes vinhos? O que há nesse processo que traz esse diferencial todo ao produto final? Muito bem. Como eu disse há pouco, nós revertemos o modelo produtivo, ou seja, nós não trabalhamos como a maioria dos produtores, em que, e bem, fazem todo o processo da vinha, do processo produtivo e depois colocam os seus vinhos no mercado. Nós fazemos exatamente o contrário. Nós, em primeiro lugar, vamos, através da etnografia, identificar os principais momentos de consumo e depois vamos então desenvolver os blends para esses momentos de consumo. Mas todo o processo prático em si é lá em Portugal ou vocês têm fábrica também? Não. Nós fazemos tudo. Nós temos as nossas vinhas, temos vinhas desde o Alentejo até à região do Vinho Verde, temos a nossa base enológica em Tomar. E o que nós utilizamos muito neste processo inovador de produção não é a utilização da etnografia como forma de afinação dos blends. O que é que isto quer dizer, este palavrão? Vamos ver, nós primeiro então identificamos os tais momentos de consumo. Depois o engenheiro Pedro Sereno vai começar a trabalhar os blends, isso é uma coisa fantástica de Portugal. Nós temos em Portugal mais de 300 castas ou uvas no ativo, que é um elemento altamente diferenciador dos franceses, dos espanhóis, dos italianos, que monocastam muito e por isso não têm esta capacidade e liberdade para blendar e criar experiências, sabores, aromas, estas coisas fantásticas. Portugal é um país, apesar de muito pequenino, nós conseguimos ter experiências fenomenais desde o norte, desde a região do Vinho Verde até o Algarve. Hoje em dia faz bom vinho. E isto tem muito a ver com a nossa terra e com toda a matéria-prima que temos disponível. Mas então, quando o engenheiro Pedro Sereno desenvolve o blend em função daquele momento de consumo, ele a seguir, o que é que vamos fazer? Nós vamos utilizar, antes de lançar o blend, cerca de 1.000 a 2.000 opiniões do consumidor normal, e eles vão fazer parte do processo de produção. Ou seja, vamos imaginar que em Portugal, nós fazemos isto em Portugal, fazemos na Polónia, fazemos em vários mercados, e em que temos estas 2.000 opiniões que beberam um copo do nosso vinho e dizem, está muito doce, parece que tem uma trinca numa banana verde, está muito ácido, ou seja, e em função da experiência que estavam a ter, o engenheiro Pedro Sereno vai... E isso afeta o processo de produção. Claro, o Pedro vai inserir essas notas e vai transformá-las em notas técnicas e vai utilizá-las para adaptar o produto constantemente. Ou seja, nós costumamos dizer que os nossos consumidores fazem parte do processo enológico da construção dos nossos vinhos. Agora, na produção de vinhos, como em quase toda a indústria alimentícia hoje, há uma grande preocupação
preocupação também com o Fair Trade e com o selo de certificado de origem. Essa também é uma preocupação dessa marca? É claramente. Aliás, se virem todos os nossos vinhos, são vinhos certificados e certificados não só pelo VV, mas pelas regiões onde são feitas, Alentejo, Tejo, região de Vinho Verde, Sado, por aí fora. E isto é fundamental por dois motivos. Em primeiro lugar, porque, por exemplo, nós não fazemos vinho de mesa, e hoje em dia o vinho de mesa significa que você não tem controle sobre a origem das uvas, elas podem vir de Marrocos, podem vir da Tunísia, podem vir de onde vier, e no entanto, depois entram no processo produtivo e há alguma falta de controle dessa qualidade. Nós não fazemos isso, todos os nossos vinhos são certificados de regiões nacionais, e em relativamente ao Fair Trade, somos também muito preocupados com isso, porque obviamente queremos que todas as pessoas que colaboram connosco sejam pessoas que trabalham nas melhores condições e que sejam felizes naquilo que fazem. Ok, e os prêmios? Foram muitos conquistados até muitos, agora? 36 prémios em 2 anos e meio, 3 anos, desde Decanter, International Challenge, Sonoma, Sakura. Fomos revistos pela Wine Enthusiast e pela Parker com pontuações entre os 88 e os 92 pontos, entre pontos de qualitativo, todos nós. Aliás, a semana passada, sexta-feira passada, ganhámos mais 3 prémios na Decanter Asia, com o Bastardo, com o Seafood e com o Meat, mas também temos ganho muitos prémios de inovação. O prémio da vinícola mais inovadora do mundo na Alemanha é exatamente isto, reconhecer a inovação no processo produtivo e na centralização de todo o processo no consumidor. Ok, há um fato curioso também, que parece que é uma coisa inovadora também dessa própria marca, é a plataforma digital inteligente para comercialização. Como é que funciona? Muito bem. Bom, nós há cerca de 1 ano e meio lançámos na União Europeia, portanto ainda não está fora da União Europeia, mas temos o objetivo de lançar essa plataforma em 2019 ou 2020 em outros países fora da União Europeia, e Canadá será obviamente uma opção. E o que é? Basicamente o que nós quisemos fazer foi permitir, numa era em que nós estamos, na era das Airbnbs, na era das Ubers, das Amazons, por aí fora, quisemos essencialmente também transformar a distribuição. Já éramos inovadores na produção, já éramos inovadores no relacionamento com o consumidor, faltava-nos a inovação na distribuição. E o que é esta plataforma? Vamos imaginar que tem um saco preto e põe lá dentro a Amazon, a Uber, a Farfetch e a Avon e a Bana, e tira uma coisa. Essa coisa chama-se LiveTest. LiveTest é o canal de distribuição da Wine Spirit na União Europeia, e o que permite é que qualquer pessoa, desde um millennium que saiu há pouco da universidade e quer ter a sua primeira startup, até um senhor que está reformado e quer estar ativo, ou alguém que já tem o seu próprio negócio e quer potenciar o mesmo, o que nós fazemos é oferecemos, através dessa pessoa, fica uma espécie de um franchisado, e nós damos a esse franchisado uma plataforma personalizável, com o nome da empresa dele ou com o nome dele, e em que todas as compras que são feitas dentro da sua plataforma, a margem que antigamente iria para o distribuidor clássico, para o retalhista, para o grande distribuidor, vai para estas pessoas. Não tem que se preocupar nem com logística, nem com faturação, nem com stock, nós tratamos tudo. Vai promover as vendas na sua plataforma e depois tem um back-office de gestão onde vê os seus clientes, as entregas e as suas comissões. Pode receber até 36,5% das vendas. E temos, desde que lançámos, 2.038 franchisados em um ano e 2 meses. Ok, para encerrar, vamos falar como está sendo a chegada aqui ao Canadá, um mercado bastante competitivo. Como é que vocês estão se preparando para enfrentar a concorrência e conquistar os canadianos neste setor? Muito bem. Eu diria que os mercados anglo-saxónicos são, por natureza, mercados importantes para nós e que adotaram muito bem este conceito. Reino Unido, Estados Unidos, nos Estados Unidos estamos em mais de 11 estados, continuamos a crescer bastante, e era natural a chegada ao Canadá. E ao Canadá por 2 grandes motivos. Em primeiro lugar, porque houve uma enorme aceitação. Quando nós começámos a ganhar estes prémios lá fora, houve alguns agentes, nomeadamente o nosso, a AMV East Trading, e uma série de críticos canadianos que adoraram o conceito e que me pediram para o apresentar cá, e hoje em dia arrancámos há cerca de 6 meses, e em que, essencialmente, nós vamos ter dois grandes targets. Em primeiro lugar, os canadianos anglo-saxónicos, e depois também a comunidade portuguesa, porque, sendo ela muito grande, aqui no Canadá serão, obviamente, um ponto de crescimento. Mas eu diria que, essencialmente, o grande tema ao atacar um mercado como o Canadá está essencialmente na inovação e na diferenciação. Ou seja, nós somos um projeto orgulhosamente português, mas somos uma marca global. Mas, essencialmente, a possibilidade de qualquer pessoa poder, a partir de agora,
não ter que se preocupar quando escolhe um vinho se vai acertar ou não, seja ele português, canadiano, japonês ou americano, isto é algo que não havia até à Wine & Spirit. E temos pessoas como o Jamie Drummond, com quem vou estar a seguir hoje a fazer um podcast, um dos principais críticos canadianos, pessoas como o Dean Tudor, o Michael Vaughan, o Leo Baduria, que são grandes críticos canadianos que adoraram este conceito e que estão de divulgar cá também. Portanto, basicamente, para além disso, estamos a utilizar muito também os social media como uma forma de crescimento aqui no Canadá. Ok, então, para a gente encerrar rapidamente, sabemos que o vinho faz parte da cultura do povo português, que ele é muito mais do que simplesmente um produto comercial, ele leva um pouco de Portugal a vários países. E podemos afirmar que essa também é uma das missões desta empresa? Claro que sim. A nossa missão é levar o Enotainment ao mundo através de Portugal. E o que eu costumo dizer é que eu não vendo vinho, eu vendo experiências, eu vendo emoções engarrafadas, porque nós, quando bebemos vinho, estamos com a família, estamos com os amigos, não estamos simplesmente a beber um copo com um líquido. E é isso que nós queremos fazer, levar esta nossa cultura, esta nossa paixão pela mesa, esta nossa paixão pela família, pelos amigos, pela diversão, à volta de um produto extraordinário, e em que Portugal é, e não digo isto por ser português, o melhor país do mundo a produzir em qualidade-preço. Isto é dito hoje em dia pela Wine Spectator, pela Wine Enthusiast. Nós somos um país absolutamente extraordinário e é preciso, às vezes, sabermos nos vender-nos melhor, promover-nos melhor, porque há outros que não fazem tão bem, mas promovem-se melhor. E nós temos que claramente mostrar que somos capazes e somos muito bons. Ok, muito obrigada então pela sua participação. Uma boa noite. Obrigadíssimo.